Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Quem está falando com vocês é o professor Douglas Canário, passarinho mais famoso do Brasil. Para quem ainda não me conhece, sou professor de Direito Administrativo e Legislações Específicas. E eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês de que, Canário, um pouquinho com vocês de uma modalidade de licitação chamada de pregão. Vamos trabalhar isso aqui. A gente já trabalhou na aula de licitações, só na 8666, todas as modalidades, estudando a lei de número 8666/93. Aqui nós vamos entrar na lei 10.520/2002, ou seja, que é a lei do famoso pregão. Canário, mas primeiro raciocínio, eu vou colocar as definições, a gente vai ler os artigos da lei, sim, tranquilo. Mas aqui eu vou te explicar o que é este pregão e para que ele serve, que fica mais fácil a gente poder responder. Institui no âmbito da União, dos Estados, Distrito Federal, dos municípios, nos termos do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, modalidade de licitação, denominada pregão, para a aquisição de bens e serviços comuns e da outras providências. Toma muito cuidado. Mas, Canário, lá na 8666, você disse para mim que lá na 8666, na lei de número 8666/93, você falou comigo somente concorrência, tomada de preço, lembra? Falei de concorrência, falei de tomada, falei de convite, falei de leilão, falei de concurso e falei de leilão. Claro, concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Essas são as modalidades da 8666. Mas, separadamente, existe a lei de número 10.520/2002. Esta lei é a lei que fala do bom e velho pregão. Claro, o que é este pregão? Para que ele serve? Primeira linha de raciocínio desse pregão. Pregão é uma lei separada da 8666. Mas, Canário, você disse para mim na 8666 que é vedada a criação de outra modalidade. Perfeito, está certo. Isso é um dispositivo expresso da lei 8666. Ué, como é vedado e existe o pregão? Preste atenção. A 8666 foi feita em 1993. Na verdade, para ser mais sincero, foi no dia 21 de junho. É o aniversário da 8666. Cara, você gosta? Eu sou apaixonado por licitações. Você sabe disso. Você é meu aluno, você sabe o que eu estou falando. Ou seja, e nesta matéria, esta lei, foi feita essas 5 modalidades. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Ou seja, essas 5 modalidades é que vão dizer aquilo que eu necessito, quais são os procedimentos que eu vou utilizar para fazer uma licitação. Todavia, no entanto, o que acontece? Acontece que esse procedimento era um procedimento demorado, um procedimento que estava dando muito trabalho. E aí o legislador, em 2000, veio a medida provisória 00, que em 2002 veio a lei 10.520/2002. Medida provisória, ou seja, vale em âmbito federal e pregão você utiliza em âmbito federal, estadual, municipal. Show de bola. Isso aí todo mundo já sabe que isso aí não vai nem cair na sua prova. Eu quero que você saiba isso aqui. Quando foi feita a 10.520/2002, onde eu quero chegar? Não é que ela jogou 8666 fora, não, muito pelo contrário. Ela ainda fala que aplica essas formas de forma subsidiária que não estiver no pregão. Ou seja, o pregão é uma lei pequenininha. Se é uma lei pequenininha, significa que está faltando informação. E o que faltar de informação, você é obrigado a olhar a 8666. Portanto, já que o pregão é pequenininho, você estuda o pregão depois que você bate 8666. Ou seja, nós já batemos lá no 8666, procedimentos e tudo mais. Eu vou fazer a questão de grifar aqui o quê? O que é diferente, que é aquilo que a banca vai te cobrar. Então, olha no fundo do meu olho aqui, vamos queimar gordura junto comigo. O pregão ele veio após, e o dispositivo que está escrito na 8666, que é vedada a criação de outra modalidade, de acordo com a 8666, a 8666 veda, ou seja, Canário, ela veda o quê? A criação ou combinação ou combinação de outra modalidade. Ela veda a combinação ou criação de outra modalidade. Ué, mas calma aí, Canário. Se ela veda a combinação ou criação de outra modalidade, como existe o pregão? O pregão, como eu já te disse, ele foi feito em 2002. Ele foi feito posterior. Então, preste atenção. Se a sua pergunta lá for, é vedada a criação lá em 8666, você responde que está certo. Preste atenção, show de bola. Mas aqui o pregão, ele existe? Sim. Esse pregão foi uma lei depois. Ou seja, em 2002, ele é posterior a 93. Raciocínio lógico. Se ele veio depois, significa que aquele dispositivo ali, para o pregão, não tem efeito. Mas se cair na sua prova, ainda assim pode cobrar. Beleza? Então, olha para cá. Quando foi feito o pregão foi feito com o objetivo de quê? De ser veloz, de ser rápido, de ser célere. Ou seja, daí a gente trabalha de celeridade. Celeridade significa velocidade, só isso. Ou seja, então, a essência do pregão é que ele é mais rápido. Se ele é mais rápido, significa que ele produz mais resultados. Eu consigo aquilo mais rápido. Essa é a ideia.
Ah, Canela, então é atingindo o princípio de eficiência. Perfeito, esse é o raciocínio. Ou seja, se eu entendo que o raciocínio é atingir o princípio de eficiência, automaticamente é por isso que existe o pregão. Só que o pregão dá merda? Dá. Eu vou te explicar o porquê que ele dá merda lá na frente. Mas por enquanto eu quero que você entenda. A essência do pregão é que ele seja mais célere, mais rápido. Esta essência tem que estar no seu coração. Por quê? Porque a banca vai te cobrar isso aqui. Se ele te perguntar o porquê que ele faz o pregão, para atingir a celeridade, ou seja, velocidade, rapidez. Beleza? Pode ser chamado de presteza também. Toma cuidado com isso aqui. Então, Canário, eu já sei que pode existir o pregão. Show de bola. E que o pregão, ele é uma modalidade mais rápida. Perfeito. Eu ainda nem sei o que é pregão. Mas se eu já sei que ele é rápido, eu já consigo acertar até questões. Perfeitamente. Eu sei que sim. A gente vai fazer questões disso aqui daqui a pouquinho. Mas, por enquanto, eu quero esta linha de raciocínio aqui. O pregão é para isso. Ou seja, e ele, outro raciocínio do pregão, que eu quero que você saiba, ele diz que é para aquisição de bens e serviços comuns e da outras providências. Quando ele fala bens e serviços comuns, Canana, mas essa definição do que é bens e serviços comuns? Fica ligado. A própria lei vai dizer para a gente o que são. Modalidade de pregão para aquisição de bens e serviços comuns poderá ser adotado a licitação. Ou seja, para aquisição de bens e serviços comuns, eu vou dizer a modalidade chamada de pregão, prevista na lei 10.520. Cara, ele falou serviço técnico? Não. Ele falou que é bens ou serviços comuns. Mas o que é? Considera-se bens e serviços comuns. Ou seja, para fins de efeito deste artigo, que é o que os artigos estão falando, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital. Pelo edital, no caso, por meio de especificações usuais de mercado. Como assim meio de especificações usuais de mercado? Ele pode, por exemplo, comprar isso aqui que é um bem comum, canários, como uma caneta, por exemplo. Ele pode. Eu tenho que ter a especificação direta. Eu não vou colocar um serviço técnico especializado. Eu não vou colocar nada disso. Por que eu não vou colocar nada mais avançado? Porque eu tenho que ter uma modalidade para isso. Aí a gente vai trabalhar lá no 8666. Aqui no 10.520, não. Ele é para bens e serviços comuns. Aquilo que eu consigo especificar. Cada especificar tem que ser de todos os detalhes. Por exemplo, colocar que ele quer um objeto cilíndrico de medida aproximadamente 12 centímetros com circunferência. Não, nada disso. Ele pode simplesmente colocar que ele quer uma caneta. Isso ele pode. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a este nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Especificar. Isso já é de uma forma objetiva porque já é um valor nome de usual de mercado. Ou seja, você já consegue diferenciar. Ele tem que colocar um veículo automotor com tantos cavalos e com 4 rodas de circulação diária. Não, galera, ele pode colocar um automóvel. Ou seja, ele não precisa colocar todas as especificações assim. Ele pode utilizar o nome de mercado conhecido de forma que consiga objetivar um objeto específico. Eu tenho que direcionar alguma coisa específica. Ou seja, eu tenho que obedecer a especificidade. Tá comigo? Por isso que ele coloca por meio de especificações usuais de mercado. Então ele consegue definir e tem especificação usual daquilo que o mercado chama. Perfeito? Por enquanto, já entendi. Então se ele falar técnica aqui, pode verificar no pregão? Não. Pra gente aqui ele é o quê? Ou seja, de forma objetiva, bens e serviços comuns. Toma cuidado com isso aqui. Por quê? Porque aqui é na 10.520 de 2002. Lá no 8666, a gente não vai trabalhar esta forma. Esse é o antigo chá, isso, todo mundo já sabe. Ou seja, galera, se esse é o antigo chá, é porque eu tenho a fase de classificação, também chamado de julgamento. A habilitação, onde a empresa está provando os requisitos. Depois ela ganha o selo de adjudicada, igualzinho lá no 8666. Ela ganha aquele selo, venci, lembra? E depois homologa
aquele procedimento. Ou seja, onde eu quero chegar? Ué, galera, mas a classificação lá no 8666 é invertido. Perfeitamente. No 8666, primeiro ele faz a parte de habilitação. Lá na 8666/93, previsto, por exemplo, lá no artigo de número 27. No artigo 27 da 8666, vão colocar as fases. E, canário, os requisitos de habilitação. E ele vai passar pela fase de habilitação antes da fase de classificação. Caraca, isso aí, canário. Ou seja, se ele inverte a fase, é porque significa que a 8666 é mais demorada. Primeiro a empresa prova que ela tem habilitação para fazer, para depois eu saber se a empresa venceu. Olha que maconha que a lei fez. Desculpa, olha que loucura que a lei fez. Onde eu quero chegar? Por que a lei fez essa loucura aqui? Primeiro ela faz a habilitação, depois ela julga a proposta, depois ela se classifica. Canário, por quê? Porque a lei foi, lá em 93, queria trabalhar a ideia de que todo mundo fizesse direitinho, depois ele escolhesse a proposta. Só que é mais trabalhoso, é mais demorado e é burro. No fundo é burro. Canário, sério, o procedimento do pregão eu acho mais eficiente, porque ele é mais rápido. E exatamente por quê? Porque primeiro eu quero saber se o cara venceu. Ele venceu? Sim. Agora eu faço o quê? Agora eu vejo se ele cumpre os requisitos. Mas, canário, tem um monte de empresa que, não tem nada a ver, nem cumpre os requisitos, iriam estar participando. Isso acontece, porque você está no Brasil. O brasileiro é um cara diferente. Mas a lógica é que o cara que se propõe a participar do procedimento, ele sabe que ele cumpre os requisitos de habilitação. Esta é a lógica. Não é o que acontece diariamente, mas é a lógica. Aqui não. Aqui ele falou assim, não vou deixar o brasileiro fazer essa merda não. Primeiro eu quero ver se a empresa ganha para depois passar. Imagina, 100 empresas passando por requisito de habilitação, provando isso tudo. Olha a trabalheira toda, para depois eu conseguir escolher uma única empresa. Ué, canário, agora é a diferença. As 100 vão passar pela habilitação e as 100 vão passar pelo julgamento, que é a classificação. 2 trabalhos. Aqui. Olha como é que é mais rápido. As 100 passam pela classificação. Quem foi aprovado? Fulano. É só esse que passa pela habilitação. O outro passa pela habilitação. Ou seja, onde eu quero chegar? Eu quero chegar porque é muito mais rápido, muito mais eficiente. Consequentemente, é mais célere, é mais veloz, tem mais presteza. Por enquanto, você está comigo? Por que as fases do pregão são invertidas? Está na linha de raciocínio. A ideia é o quê? A ideia é velocidade, celeridade. Por isso que ele só vai habilitar quem, canário? Quem já passou. Se não, mas aí, canário, acontece que tem empresa que não cumpre o requisito? Sim. Aí a gente vai falar o que acontece quando o Estado for chamar para acordo. Show? Vou falar das fases, a fase do pregão, a fase de proposta, a segunda fase de lances verbais. Ixi, tem muita coisa boa. Então fica ligado nessa fase aqui que é invertida, que cai muito. A adjudicação você já sabe o que é e a homologação também. O que eu queria queimar a gordura mesmo era o quê? Era essa classificação e habilitação. Então fica ligado e coloca isso como observação. Coloca o quê, canário? Coloca assim no seu caderno. OBS. O pregão possui fase invertida. Possui, primeiro, a classificação e, segundo, a habilitação. Coloca isso aqui no seu caderno, que é muito importante. Ah, galera, mas tem as outras fases? Sim, eu sei que tem. Show? Aqui, lembrando que essa habilitação pode ser chamada também de julgamento, tá? Fica ligado que ela também pode ser chamada de julgamento. Essa habilitação também já pode ser chamada, essa classificação, desculpa, pode ser chamada de julgamento. Show? Aqui em cima. Habilitação / julgamento. Tá comigo? Beleza? Tranquilão. Então, respirei fundão e armazenei esse trem aqui. Show, vamos lá, mais um cadinho. Depois ele diz pra gente, cara, a fase preparatória do pregão observará o seguinte. Aí diz assim pra gente, ó. A autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para o fornecimento. Ou seja, quando ele diz que ele justificará, é porque obedece ao princípio da motivação.
observação. Ou seja, canário, por quê? Ele tem que justificar o porquê que ele vai fazer aquela contratação. Senão não tem como. Por isso que ele começa a trabalhar a fase de preparar o pregão, a famosa fase preparatória. Eu vou justificar o que eu vou ter, por que eu tenho que ter, fixação, prazo, tudo isso. Por quê? Para não virar bagunça, gente. Só para isso mesmo. Fase preparatória, observar ainda o seguinte, o que, canário? A definição do objeto que deverá ser precisa, suficiente e clara. Precisa, suficiente e clara. Isso aqui é para você ficar ligado. Vedadas as especificações que, por excessivas e irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição. Dá um exemplo, canário? Claro que dou. Começa a vir excesso de especificação. Isso é igual lá no 8666. Como assim, canário? Começa a vir excesso de especificação. Dá um exemplo, claro que eu dou. Eu digo que eu quero até comprar esta caneta aqui de determinada empresa. Mas a empresa... imagina, gente. A empresa que vai me fornecer esta determinada caneta faz o quê? Vou apagar isso aqui. A empresa que tem que me fornecer essa caneta tem que ter vendido pelo menos 16 bilhões de canetas internacionalmente. Não, galera, não tem lógica. Ou seja, aí eu verifico que somente quem vendeu isso aqui é a empresa do meu tio. Não, cara, automaticamente eu estou fazendo o quê? Eu estou burlando o procedimento licitatório. Isso eu não posso. Onde eu quero chegar? Eu não posso ter excessos de especificações. A especificação tem que ser precisa, sim, tem que ser clara, tem que ser suficiente. Ou seja, especificação precisa, clara e suficiente daquele objeto que eu preciso, daquilo que eu vou contratar. Show de bola? Maneiro. Caraca, canário, maneiro. Consegui entender. Então vamos lá mais um pouquinho. Ou seja, a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara. Essas 3 palavras aqui, eu aconselho você a transcrever, de definição do objeto. Canário, vedadas, isso aqui é lógico que é vedada. Vedada o que, canário? Especificações que, por excessivas, irrelevantes e desnecessárias, limitem a competição. Se limita a competição, o excesso de especificação viola o princípio da competitividade. Fica ligado. O excesso de especificação viola o princípio da competitividade. Coloca isso aqui como seu caderno, como observação. Mais um pouquinho. Ainda na fase preparatória, tá, gente? Ainda estou na fase preparatória. Daqui a pouco a gente entra na fase externa. Os autos do procedimento constarão justificativa das definições referidas no inciso, ou seja, objetivo, e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação dos bens e serviços a serem licitados. Ou seja, galera, isso vai dizer o quê? Vai especificar. Essa parte aqui já é a parte mais bem literal aqui, bem tranquila. Vamos lá mais um pouquinho. A autoridade competente designará dentre os servidores, fica ligado aqui, do órgão ou entidade promotora da licitação, quem? O pregoeiro. Ele vai designar e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas. Ela vai receber as famosas propostas e lances e análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como habilitação, adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor. Ou seja, então ele vai pegar um servidor do órgão, ou seja, dentre os servidores, e vai colocar como pregoeiro. Show de bola. Ele coloca junto com esse pregoeiro, ele coloca uma equipe, lógico, o pregoeiro não vai trabalhar sozinho. Onde eu quero chegar? Ele não vai trazer alguém de fora. Canário, mas eu já ouvi falar que o pregão era um leilão invertido. Show, não está errado não. A gente trabalha isso aqui como nível didático. Como assim pregão, leilão invertido? O leilão, eu faço um leilão, tem um lance verbal normal, só que aquele lance lá no leilão, eu, Estado, estou procurando vender alguma coisa. No pregão, eu, Estado, estou procurando o quê? Comprar, adquirir alguma coisa. Essa é a diferença. Ou seja, quando eu estou me desfazendo, eu faço leilão. Quando eu estou querendo, eu faço pregão.
pregão. Essa é a ideia. Ou seja, são modalidades diferentes. Só que, por isso que ele fala que a doutrina chama de leilão invertido. Fala que o pregão é um leilão invertido. Quando o leilão quer vender, o pregão quer comprar. Mas os dois têm essas fases. Só que quando ele trabalha essa ideia de pregoeiro, é diferente do leiloeiro. Ah, galera, aqui ele vai colocar um próprio pregoeiro? Sim. Lá no leilão ele pode colocar ou um leiloeiro designado, ou ele pode designar um servidor, ou ele pode colocar um leiloeiro. Aqui ele vai designar um próprio servidor, que vai ser o pregoeiro. Ou seja, então ele vai pegar dentre os servidores do órgão de instalação o pregoeiro e a sua respectiva equipe de apoio. Então essa equipe também será composta pelos servidores. Show de bola? Beleza. Mais um cadinho. Ó, a equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria, isso aqui que tem que ficar ligado, por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração, preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento. Preste atenção. A maioria deve ser servidor ocupante de cargo efetivo. Não significa que não pode ter comissionado, pois pode ter sim. Por isso que ele coloca aqui, ó, em sua maioria. Preferencialmente, até se for empregado, pertencente do quadro permanente do órgão ou entidade. Ou seja, eu não vou tentar colocar, cara, somente comissionado. Essa é a ideia. Show de bola? Não significa que é vedado ter comissionado, não. Pode ter comissionado, mas a sua maioria tem que ser composta. Por isso que ele diz deverá. Beleza? Ele não diz que pode ser servidor efetivo, não. Ele diz que deve. No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de membro da equipe de apoio poderão ser desempenhadas por militares. Ou seja, no âmbito do Ministério da Defesa pode, tá, gente? Essa aqui já é bem tranquila, bem fácil. Dá para tomar ataque bem de cara. Show de bola. Vamos que vamos mais um cadinho. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras. Vamos lá. Naquele momento que ele fala que vai ter a convocação desses interessados, gente, e observa as seguintes regras, quais regras, canário? A convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federado, ou não existindo em jornal de circulação local, facultativamente por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal de grande circulação. Ou seja, essa convocação, canário, será publicada em diário oficial. Essa é a lógica. Se não tiver, aí ele admite jornal de circulação. Ou seja, onde eu quero chegar? A essência, a ideia inicial é que seja publicada no famoso diário oficial. Por enquanto, tá comigo? Beleza. Por quê, galera? Para poder ser divulgado. Por isso que ele diz que é essa convocação dos interessados. Por quê? Porque senão iriam convocar quem, galera? Iam convocar só os... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça. E nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Amigos, isso que iria acontecer. Para que não ocorra isso, ele trabalha essa linha de raciocínio por enquanto. Por enquanto, você está junto comigo? Tô sim, galera. Vamos lá mais um bocadinho então. Vamos tacar fogo. Vai fazer mapinha? Vou fazer mapinha assim, fica tranquilo. A fase externa do pregão se iniciará com a convocação, show de bola, a gente já trouxe, nas seguintes regras. O aviso constará uma definição do objeto da licitação e a indicação do local, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital. Ou seja, vai ter todas as informações nesse aviso? Sim. Do edital constarão todos os elementos que justificará
a necessidade de contratação. Por que tem que ter justificativa da necessidade de contratação, Canário? Porque senão não vai sair contratando por tudo, por qualquer coisa. Ele vai contratar aquilo que seja realmente necessário. Caraca, essa parte de fase externa é chata de pregão, não é não? Fica ligado. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados. Observará as seguintes regras. Essa daqui, eu quero que você fique muito ligado. Por que muito ligado? Porque essa daqui vai cair na sua prova. E o que mais cai é isso aqui. Ela quer saber o prazo de 8, ela quer saber o de 60. Esses dois aqui que você vai ter que decorar sempre. O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 dias úteis. Ou seja, se não será inferior a 8 dias úteis, eu posso com 9? Posso. Posso com 10? Pode. Onde eu quero chegar? Eu posso aumentar o prazo? Posso diminuir o prazo? Não, mas eu posso aumentar. Ou seja, onde eu quero chegar? Esse é o prazo da apresentação das propostas. É diferente do prazo de contratação. O prazo de contratação a gente vai falar daqui a pouco. Tem o prazo de 60 se não for fixado, outro não for fixado no edital. Ainda na fase externa, ele tem que ter o quê? O dia, hora e local designado será realizado na sessão pública para o recebimento das propostas, devendo o interessado ou seu representante identificar-se, se for o caso, comprovar a existência de necessários poderes para a formulação de propostas para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Ou seja, Canário, ele vai ter que designar tudo, sim, informar tudo, dia, hora, local, enfim, por aí vai. Quero que você respirar contigo aqui, para a gente conseguir fazer uma linha de raciocínio sobre essa modalidade de pregão. Mais um pouquinho, a fase externa ainda, ou seja, não tem que obedecer qual regra, Canário? Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentação, declaração, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto, o preço oferecido, procedendo-se a sua imediata abertura e a verificação da conformidade das propostas, com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. Preste atenção. Mas, Canário, ele entrega uma declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. Por quê, Canário? Para não acontecer aquilo que eu te falei. Olha aqui, vamos lá. Como é que é o famoso pregão? Vamos para o pregão. O teu negócio é fazer mapa mental, né, Canário? Eu gosto. Mas mapa mental é chatão. Mas é mais fácil de você memorizar. O famoso pregão, assim funciona. Ele vai iniciar com o quê, Canário? Ele vai iniciar com a famosa classificação. Ou seja, também chamado de julgamento. Então, vou colocar aqui a classificação. Depois desta famosa classificação, também chamado de julgamento, a gente vai trabalhar a ideia de que ele vai, linha do tempo. Depois disso aqui, ele vai fazer a famosa habilitação. Então, ele fez a classificação, seguindo linha. Depois, ele vai fazer a famosa habilitação. Só que antes dessa classificação, antes disso aqui, a empresa entregou uma declaração, dizendo que cumpre os requisitos de habilitação. Mas, Canário, por que ela entrega essa declaração dizendo que cumpre os requisitos de habilitação? Para que ela não chegue lá na porcaria da habilitação e diga: não sabia que eu precisava disso. Não enquadra, não. Isso é para não acontecer, mas acontece sempre. Porque o brasileiro, ele é diferente. Mas passou a prova aqui, ele entrega uma declaração de que cumpre tudo. Está comigo? Ou seja, antes. Aí ele passa pela classificação, para depois ele chegar na sua habilitação. Ou seja, Canário, a 8666 já é invertido. Ela começa com a habilitação e depois ela vai para a classificação. Por quê que ela começa, Canário? Ela começa com a publicação digital, lógico. Mas ela tem a habilitação antes da classificação.
Porque ela tem medo de dar essa merda. O pregão não. O pregão falou o quê? Vamos botar lá uma declaração. Se a empresa entrega uma declaração, desculpa, nós já estamos provando que nós não erramos. Quem errou foi a própria empresa. Ela que está perdendo o tempo dela. Ou seja, depois ela vai para a validação. Isso aqui ela não passa. Aí ela vai ser combinada as penalidades legais. Depois eu falo disso aqui. Show de bola? Lá na frente nós vamos falar. Quando o Estado for chamar o segundo, para acordo, enfim, por aí vai. Trazer a diferença dela do pregão para 8666. A gente vai fazer muito quadrinho de diferença das duas. Para que você não caia na licitação para o pregão. Essas diferenças tu tem que saber na ponta da língua. Show? Vamos que vamos mais um cadinho então. Vamos lá. Aí pregão é chato, né? Não, é maneiro demais. Vem comigo. Galera, só que esse próprio pregão, ele tem prazo para a famosa o quê? Proposta. Esse prazo para a proposta, o prazo do pregão para a proposta, ele tem que ser, no mínimo, 8 dias. Mas são 8 dias o quê? Úteis. Isso que eu quero que você fique ligado. Galera, pode ser 9 dias? Sim. Pode ser 10 dias? Sim. Como caiu pela FCC em 2018, ela falou 9 dias úteis. Pode? Claro que pode. O que não pode é menor que 8. Ou seja, mas ele no mínimo, proposta, 8 dias. Galera, proposta é diferente de prazo para ela celebrar o contrato. Prazo que dura. Aquilo ali a gente vai falar que ele é 60 se outro não for fixado no edital. Mas aqui, o prazo mínimo é de 8 dias, será de 8 dias úteis. Fica ligado que é o prazo de proposta. Show? Primeiro tem classificação, depois habilitação. Mas ele provou numa declaração que ele vai cumprir os requisitos de habilitação. Por enquanto, seu coração está batendo? Maneiro. Vamos lá mais um cadinho então. Vamos embora. Fase externa do pregão, ou seja, seguintes regras. No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços de até 10% superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos até proclamação do vencedor. Ou seja, no curso dessa sessão, galera, ele pode diminuir ainda, sim, que tiver com valor mais baixo, e as empresas que tiver com valor superior em até 10%, ou seja, que vão para lá. Essas empresas que vão para a segunda fase podem reduzir. Ainda conseguir entender esse negócio de 10%? Vamos lá, deixa eu te explicar como é que funciona. O pregão é assim, ó. Ainda no pregão, ele tem o quê? 2 fases. Canário, e esta primeira fase é a fase das propostas. Essa fase das propostas é a primeira fase do pregão. Depois o pregão vai para a segunda fase dele. A segunda fase é a fase de lances verbais. Também chamados de lances públicos. Lances verbais, também chamados de lances públicos. Nesta fase aqui, se o pregão ele trabalha sempre a ideia de o famoso menor preço, ele quer o mais barato, até porque ele trabalha com celeridade, lembra? Velocidade. Esta fase de proposta, várias empresas vão apresentar, show de bola. Mas todas as empresas que chegaram aqui para ser avaliadas as propostas, cumpriram os requisitos de habilitação antes? Não. Mas entregaram uma declaração de que vai cumprir os requisitos de habilitação? Sim. Toma cuidado. Na 8666, teria que cumprir? Sim. Aqui no pregão não é essa diferença que eu estou sendo chato e repetitivo. Mas se tu errar, eu vou arrancar a tua cabeça. Aí acontece que vai lá quem, Canário? Vai o primeiro colocado ali. E, por exemplo, imagina que foi a empresa de Tício. Se é o menor preço, eu tenho Tício, tenho Caio, tenho Mévio. Tício entrega um valor de R$20 mil. Mévio, R$21 mil. Caio, R$22 mil. E Califórnia, caraca, Califórnia nem cai mais em prova, na minha época caía. Califórnia entrega o valor de R$23 mil. Preste atenção. Eu tenho aqui as 4 empresas. Para a fase dos famosos lances verbais, quem é que tem que ir para os lances verbais, cara? A empresa que apresentou sempre o menor preço. E quem foi que apresentou o menor preço? Tício.
Tício foi para a segunda fase. Então, Tício vem para cá, para lá dos lances verbais mesmo. Eu vou reduzir, vou diminuir. Calma que eu estou falando aqui do pregão presencial. Depois a gente vai falar do eletrônico lá numa lei separada, que é um decreto. Show? Mas aqui. Eu tenho, então, quem vai para essa fase dos lances? Preste atenção. Os lances verbais vão, no mínimo, 3 empresas. Esta linha aqui que eu quero que você fique ligado. Vão no mínimo 3, canário? Sim, no mínimo 3. Quais empresas vão? Sempre a empresa que apresentar o menor preço. Nos lances verbais vai a empresa que apresentar o menor preço. E todas as outras que apresentarem um valor até 10% superior ao que apresentou o menor preço. Ou seja, a que apresentar o menor preço e todas as empresas que apresentarem o valor superior em até 10%. É isso que ele quis dizer. Tá comigo? Como assim, canário? Aqui, então, significa que quem vai? Então, já vou puxar as 3 setinhas de quem foi, no meu exemplo aqui. Canário, isso aqui é um mapa mental lógico. Aqui é do exemplo que eu estou colocando. Aqui eu coloquei Tício, Caio e Mev. Quem vai? Tício vai? Vai. Por que Tício vai, canário? Porque Tício apresentou um valor de 20 mil. 20 mil é o menor valor que tem ali. Deixa eu botar os reais bonitinho. Depois vai quem, canário? Depois vai Caio. Apresentou um valor de 21. Canário, Mévio vai? Vai. Por que Mévio vai? Porque Mévio apresentou o valor de 22. E 22 está superior até 10%? Sim. E Caio vai? Não. Caraca, Califórnia vai? Não. Por que Califórnia aqui não vai? Porque 23 é superior a 10%. Ou seja, a regra, claro que, mas eu sei que tem, calma aqui, eu também sei que tem exceção. Eu vou chegar nela já. Mas por enquanto aqui pra gente, quem vai? No mínimo 3 empresas, a empresa que apresentar o menor valor e todas aquelas que tiverem valor superior até 10%. Imagina que tenha também, canário, a empresa de João. João entregou uma proposta para o Estado no valor de 21.500. Pronto. João apresentou um valor de 21.500. João vai? Vai também. Ué, galera, então sai Mev e entra João. Não, Mev continua. Só significa que entra mais um aqui, que é quem? João. João entra, sim, 21.500. Mas, galera, não são 3, preste atenção. São no mínimo 3. Mas não precisa de João, galera. João está com valor a mais. Preste atenção, preste atenção. Lances verbais vai quem? A que apresentar o menor preço e todas as empresas que apresentarem um valor superior em até 10% da menor proposta. Ou seja, João está com 21.500. Vai também? Vai. João vai junto. O EIMEV também vai, porque 22 ainda está nos 10%. Ou seja, se ela apresentou um valor em até 10%, todas elas vão para a segunda fase, que é a fase dos lances verbais. Perfeito demais? Legal? Vamos lá. Se aqui, todas elas aqui estão... Aqui as empresas ainda assim podem fazer alguma coisa? Sim, cara, elas foram para a segunda fase. E na fase de lance verbal, o que a empresa tem que dar? Diz para mim. É só ler. Cara, fala assim, na fase lance verbal, o que ela tem que fazer? Fala, só ler. Isso, lance verbal. E tu tá com medo de quê? Tu tá com desesperado à toa, ó. Nesse lance verbal, preste atenção. Se o pregão é para o menor preço, diminuir o preço, você acha que ali ela tem o direito de subir o preço? Claro que não, quando se é o menor preço, não vai subir. Tem lógica, senão não teria por que ter essa fase. Era melhor deixar aqui, porque já está com valor. Então subir, eu sei que não vão subir. Vão fazer o quê? Eles podem ainda assim descer o preço. E é aí que dá merda no pregão. Por que é aí que dá merda? Gente, se eu entrego uma proposta para o Estado dizendo que o menor valor que eu posso vender é 20 mil reais, imagina, eu só posso vender por 20 mil, eu fiz as contas aqui, eu falei, cara, menos do que isso não dá. Chego lá na base dos lances e eu ainda vou reduzir, eu ainda posso reduzir sim, eu ainda posso sofrer uma redução de até 10%, gente. Mentira, verdade. Eles ainda podem reduzir até 10%. Sucessivos lances, sim, ele pode dar vários lances ainda que venha diminuir. Ou seja, se ele vem diminuir aquele valor, canário, é aí que tem chance de dar merda. Tem chance da empresa ganhar e não cumprir até o final, porque foi muito barato, enfim, por aí vai.
Sério, galera, super real. Então vem comigo aqui numa ideia maneira. Por enquanto eu já entendi que na pregão tem duas fases. A primeira fase, que é a fase das propostas, que tem um prazo, canário, que é de no mínimo 8 dias úteis. Lembra disso? No mínimo 8 dias úteis. O prazo para ele apresentar as propostas. Show de bola. Esse prazo aqui vai cair na tua prova. Se tu errar, eu vou te matar. Pode com 9, pode com 10, tá? Não pode com 7. Beleza? Mas ele pode no mínimo 8 dias úteis. 20, 21, 22, enfim, por aí vai. Aqui, por enquanto, está a regra. Show de bola. A regra é essa, que vai quem apresentar o menor valor e todas que tiverem valor superior até 10%. Só que aí, cara, tem que aprofundar mais um cadinho para você. Tem que aprofundar. Presta muita atenção se cair algo deste tipo aqui. Eu só vou mexer nos valores. Eu vou deixar o valor desse aqui, eu vou mexer no valor de quem? De Mévio. E de João. Acontece que Mévio agora apresentou um valor de 22.500. Pronto. E João, um valor de 25.500. Pronto. Agora melhorou esse trem. Presta atenção nisso aqui. E eu tenho que passar quantos para a segunda fase? No mínimo 3. Posso passar 300? Posso. Posso passar menos de 3? Não. É a regra. Preste atenção. A regra é que eu passo no mínimo 3. Volta para cá. Tício, ainda assim tem o menor valor? Sim, Tício vai. Maneiro. Caio, ainda assim tem um valor mais próximo dele? Ainda dentro de 10%? Sim. Caio também vai. Agora começou a dar merda. Canário, por quê? Por causa dos respectivos valores. Esses dois eu tenho certeza que vão. E o que faz agora? Esse aqui, 22.500, está acima dos 10%? Tá. 23, está acima? Sim. 25, aí, pô, mais ainda. Preste atenção. Se houver esta necessidade, não tenho 3 empresas, eu vou com um valor superior até 10%? Não tenho. Eu posso excepcionalmente, presta atenção no que eu estou te falando, que isso aqui é questão NASA. Se tu errar, eu vou arrancar tua cabeça. Então, olha para cá. Eu posso pegar uma empresa que tem um valor superior a 10%. Por exemplo, a empresa de Mévio, neste caso, excepcionalmente, com 22.500. Canário, pode. Isso aqui é exceção. Por isso que eu estou colocando um asterisco aqui para ti. Por quê, Canário? Porque, excepcionalmente, esse cara que está com o valor de 22.500 vai ainda assim para completar o quantitativo de 3. Aí ali todos eles podem descer, fazer sucessivos lances para reduzir até 10% do valor que foi entregue. Tá comigo por enquanto? Ou seja, onde eu quero chegar? Aí o restante? Não, o restante não precisa, porque ele já completou o número mínimo de 3 e ele pegou as propostas mais em conta. Mesmo tendo uma que foi um valor superior a 10%, foi para completar o quantitativo mínimo de 3. Por enquanto, tá comigo ainda? O coração tá batendo? Maneiro. Respirei fundão. E vou apagar esse trem agora. Canário, os valores aqui. Os valores você não precisa saber. Você precisa saber, no fundo, o que aqui está, que é o mapinha que eu vou deixar montado para você agora. Ou seja, por enquanto isso aqui. Daqui a pouco a gente vai montando mais esse mapa. Eu vou voltar nele, vou desenhar de novo. Ih, tu vai ser chato. Vou ser chato e repetitivo. Fica comigo por enquanto. Vamos lá. Por que, Canário? Porque eu quero que você fixe esse pregão na sua cabeça e você não dá mole. Não esquecer isso aqui de jeito nenhum. Show? Ou seja, vamos lá, fase externa. No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% superiores àquela, superiores a qual? Ao mais baixo, poderão fazer novos lances verbais sucessivos até a proclamação do vencedor. Ou seja, eles podem fazer mais lances. Onde eu quero chegar? Esse que entregou o valor mais baixo aqui, aí vai todos eles poderão fazer. Show? E todos que tiverem valor superior até 10%. Ainda na fase externa, não havendo três ofertas nas condições definidas no inciso anterior, ou seja, que eu tenho 3 aqui, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3, oferecer novos lances verbais e sucessivos
quaisquer que sejam os preços oferecidos. Ou seja, se não houver, aí sim os que tiverem o menor valor. Foi aquela que eu te falei que era aquela exceção. Show? Até o máximo de 3. Para o julgamento e a classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço. Acabei de falar isso contigo. Observados os prazos máximos para o fornecimento, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital. Ou seja, para o julgamento e classificação, lembra que eu falei? Julgamento e classificação juntos? Ou seja, julgamento e classificação verifica o menor preço. Show de bola. Falou habilitação? Não, porque habilitação vem depois. Lembra disso. Fase externa ainda, encaminhada a proposta, classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto, o valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade. Ou seja, se encaminhou a proposta e classificada em primeiro lugar quanto ao objeto, o pregoeiro é que vai decidir se foi aceito. O pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. Pode ocorrer negociação? Sim, pode. Como assim, cara, negociação? Vou te explicar essa negociação aqui, ó, bem simples. Opa, deixa eu puxar. Quando ele fala dessa negociação encaminhou a proposta, o pregoeiro está tentando fazer o quê? O pregoeiro está tentando sempre fazer o quê? Diminuir. Aí a empresa de Tício e de Mévio, ou seja, Tício está com menor valor, o pregoeiro desenrola aí, reduz uma zancadinha aí, reduz mais um pouquinho, ou seja, abaixa um pouquinho a tua porcentagem ainda. Ou seja, naquele momento ele pode. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Pode fazer um acordo para tentar diminuir o valor. Por isso que aqui eu coloquei ele bem vermelhão para você ficar ligado. Ó. O pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido o preço melhor. Show de bola? Obtido preço melhor, ele pode diminuir sim. O preço melhor é a ideia de diminuição, tá, gente? Fase externa ainda, encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta para verificação do atendimento das condições fixadas no edital. Ou seja, acabou esta fase, ele vai fazer o quê? Ele vai para a habilitação, que é o quê? Para ver se aquela empresa cumpre tudo. Naquele momento que ele fala habilitação, você apresentou as propostas, aquela empresa vai para a habilitação. Ou seja, primeiro eu trabalho a ideia de classificação e julgamento, depois eu vou para a habilitação. E na classificação e julgamento eu verifico o menor preço. Show de bola, já tínhamos falado disso. A habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional e Seguridade Social. Ou seja, se ele está em situação regular, por isso que ele vai ter que provar que ele é habilitado. Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, e as fazendas estaduais, municipais, quando for o caso. Com a comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificação técnica, econômica e financeira. Como assim, galera? Qualificação técnica, econômica e financeira. Lembra? Ele tem que ter essas habilitações, que são os requisitos que estão lá no 8666, no artigo 27, por exemplo. Ele vai trabalhar para a gente quais são os requisitos. Lembra? Qualificação técnica, econômica, jurídica, regularidade fiscal e trabalhista lá. Aqui vai trazer também as mesmas formas, eu vou te explicar isso já já. Só que aqui tem umas especificações diferenciadas, e é isso que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. Vamos que vamos, que vamos, que vamos. Respira fundão.
Fase externa ainda, os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem no sistema de cadastro unificado, ou seja, de fornecedor, o famoso SICAF. Como assim, cara? Ele já está lá, ele já mostra que ele é habilitado, então ele não precisa passar por isso, ele já tem esse documento. E sistemas semelhantes mantidos pelo Estado, Distrito Federal e municípios, assegurados aos demais licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes. Como assim, canário? Para que é esse sistema? Esse sistema aqui é para dar celeridade, dar velocidade. Se a empresa já aprovou tudo lá naquele sistema, não precisa ficar entregando toda hora. Então, por isso que ele pode deixar de apresentar esses documentos na fase de habilitação. Vamos que vamos, que vamos, que vamos. Caraca, galera, é muita coisa. Eu sei, pô. Mas vamos lá, vamos queimar gordura. Tem muita coisa boa ainda pra gente falar. Fase externa ainda, ó. Verificado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor. Perfeitamente. Verificou tudo, cumpriu, aí sim ele é o vencedor. Ou seja, não é só habilitado, ele vai ter que verificar, não é só classificado, ele vai ter que ser habilitado também. Fase externa, se a oferta não for aceitável, o solicitante desatender as exigências habilitatórias, ou seja, não cumpriu, não passou na fase de habilitação, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação. E assim sucessivamente, até a apuração de uma nova que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. O pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido o preço melhor. E isso aqui é que é muito importante. Galera, por que isso aqui é muito importante? Porque eu quero que você fique ligado na diferença da 8666 sendo diferente da 10.520/2002. Por que eu estou sendo muito chato com isso? Porque meio mundo vai errar isso aqui. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Imagina o que, canário? Ficou muito grande. Deixa eu botar para o lado aqui. Mantém. Famosa 10.520/2002. E aqui a 8666/93. Isso aqui é uma diferença gritante. E nessa diferença gritante é que você não pode cair de jeito nenhum. Vou exemplificar aqui, daqui a pouco a gente monta o quadrinho juntinho. Tício. Empresa X, pronto. Cansei de falar de Tício. X, Y. Tá pouco Tício por quê? Porque eu cansei. Que é isso, cara? Sério. X, Y e Z. Empresa X apresentou um valor de R$12.000. Y, R$15.000. E Z, R$18.000. O que acontece? Primeiro colocado, segundo, terceiro, na linha aqui. Os três colocados. Acontece que dentro da 8666, lembra que eu te falei ainda? Eu falei sobre o seu Zé, não sei se eu lembro se eu usei esse exemplo contigo. Eu falei sobre o seu Zé, eu falei, gente, lembra? Estado, fui lá e chamei, demorei a chamar. Posso chamar depois do prazo? Sim. Depois do período da adjudicação? Sim. Depois, de acordo com o artigo de número 64, parágrafo 3º, ele diz que decorridos 60 dias da data da entrega das propostas, sem contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. Ou seja, eu, Estado, na 8666, demorei a chamar. O primeiro colocado que havia sido adjudicado, ele é obrigado a comparecer? Não, demorei a chamar. Ele diz que não quer. Eu faço o quê na 8666? Chamo o segundo. Na 8666, eu convoco o segundo colocado com a proposta do primeiro colocado. Preste atenção. Na 8666, eu convoco o segundo com a proposta do primeiro. O que eu não quero que você se confunda é o que eu vou te falar agora. E na 10.520? É aí que é a diferença. Na 10.520, preste atenção, parece bobeira, mas não é. Aconteceu isso aqui, ele faz o quê, canário?
ele convoca o segundo colocado para um acordo. Ou seja, toma cuidado. Quando ele fala para um acordo, é diferente de chamar com a proposta do primeiro. É porque na 10.520 ele não cumpriu os requisitos, por exemplo, de habilitação. Aí ele vai para o segundo, terceiro e assim sucessivamente. Aqui da mesma forma, só que aqui não é requisito de habilitação. Aqui o Estado demorou a convocar, por exemplo. Ou de determinados motivos. Mas aqui eu quero que você entenda. Na 8666, segundo colocado com a proposta do primeiro colocado. Ou terceiro colocado, quarto, enfim. Na linha de classificação. Na 10.520 chama o segundo colocado para um acordo. Está comigo? Que ainda assim é diferente do RDC, do regime diferenciado, mas isso aí é outra coisa. Isso aí não é objeto de estudo. Para a sua prova aqui, eu quero que você entenda isso aqui. Na 8666, chama o segundo com a proposta do primeiro. Na 10.520, chama o segundo para um acordo. Beleza? Para ele entrar. Caraca, eu tenho que ficar ligado até nisso. Até nisso não, principalmente nisso. Porque é aqui que vai rolar a discussão. Os alunos vão se confundir nisso aqui. Chamando o primeiro e chamando o segundo. Show? Vamos que vamos mais um pouquinho. Caraca, essa é maneira, hein, caralho? Sei, vamos lá, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Voltei. Ó, se a oferta não for aceitável, não foi aceitável, ou se o licitante desatender as exigências habilitatórias, ou seja, não passou na fase de habilitação, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes. Ordem de classificação. Qualificação de licitante na ordem de classificação. Perfeito. E assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda o edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. Mas aí, gente, como é que o pregoeiro faz? Ó, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido o preço melhor. Ou seja, ocorre um acordo, ocorre uma negociação. Presta atenção que ele pode negociar diretamente com a empresa. Ou seja, não dá mole nisso aqui. Quando ele fala que o licitante pode negociar direto, significa que ali ele pode fazer um acordo. Não significa que vai ser o valor do primeiro colocado. Perfeito? Não dá mole nisso aqui. Tá, gente? Vamos que vamos mais um pouquinho. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados, observadas as seguintes regras. Estou na fase externa. Declarado vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 dias. Para recorrer, o prazo de 3 dias. Para a apresentação das razões de recurso, ficando demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual número de dias, ou seja, no período também de 3 dias, que começarão a ocorrer do término do prazo recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos. Ou seja, quando ele diz assim, ó, declarou vencedor, qualquer licitante pode manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando será concedido o prazo de 3 dias. Venceu Tício. Eu posso recorrer? Posso. Tem quanto tempo? 3 dias. E Tício agora, para ter quantas razões? Quanto tempo que ela tem? De volta? Mais 3 dias. Essa é a ideia. Para a apresentação das razões de recurso. Ficando os demais licitantes desde intimados para apresentar contra-razões no período de 3 dias. Contados de quê? Do término dos últimos dias. Show? Do primeiro prazo. Então aqui, só o prazo de 3 dias para um e 3 dias para outro. Beleza? Tanto para recurso quanto as contra-razões daquele determinado recurso. Então, pode haver esse recurso? Sim, pode. Pode ocorrer esse recurso. Este recurso, sim. Por enquanto, você está junto comigo. Então, recapitulando tudo. Claro que eu vou montar mais mapas. Mas, por enquanto, vamos recapitular e vou montar um mapinha aqui para a gente finalizar esse pedaço com muita calma. Na 10.520, na 10.520. Vai falar o tempo todo o número da lei? Sim, que é a lei do pregão. Você tem que saber o quê? Por enquanto, você já pode responder, já tem gabarito para responder. Na 10.520, primeiro eu tenho o quê, Canário? Ele entrega uma declaração de habilitação. Depois, ele passa pela classificação.
também chamado de julgamento. Classificação barra julgamento. Vou botar só aqui porque não vai dar espaço. Depois ele passa pela fase de habilitação. Preste atenção que nessa fase de classificação, essa declaração aqui é só que ele cumpre os requisitos de habilitação. Não é habilitação ainda. Nesta classificação aqui, canário, ele entrega sempre o menor preço. Canário, ainda nessa fase aqui, essa que entrega o menor preço, eu vou trabalhar que essa fase ainda de habilitação, ele tem primeira fase e a segunda fase. Nessa segunda fase, ele pode diminuir o valor em até 10%. Lembra disso? Canaria aqui. Quem é que passa para a fase lá? A empresa que apresentar o menor preço e todos aqueles que tiverem valor superior em até 10%. Perfeito. Deu muito espaço não, que ficou meio corrido, mas meio bem pequenininho aqui, mas depois você entendeu o raciocínio. Depois você vai aumentar? Vai. E mais um pouquinho, nesse pregão tem fase de proposta. O fase da apresentação da proposta é um prazo mínimo de 8 dias úteis. Show de bola. Acabou isso aqui, canário. O cara passou, foi considerado vencedor. Posso recorrer? Sim. O prazo para recorrer, para recurso, é um prazo de 3 dias. Contra a resposta do recurso, o mesmo prazo. 3 dias também. Perfeito? Então, eu posso recorrer do vencedor? Sim. Prazo de recurso, prazo de 3 dias. Fechou? Maneiro. Tá aqui fogo. Vamos que vamos mais um cadinho. Caraca, caralho, muita coisa. Sei, vem. Montei mapinha contigo. Daqui a pouco a gente monta mais coisa. Respira. Sei que tá trabalho, sei que é cansativo, mas sei que você quer mudar de vida. E sei que vale a pena para mudar de vida. Então preste atenção. Eu sei que pregar é mais chato um pouquinho, mas a gente tem que bater tópico por tópico. Então tô batendo a lei contigo, fazendo um mapinha, e a gente vai batendo. Daqui a pouco a gente vai fazer algumas questões. Show? Por enquanto, respira fundo, bate esse pedaço de pregão, só vai para a próxima aula antes de você revisar tudo. Revisa isso aqui tudo, até onde nós falamos. Próxima aula eu volto tacando fogo contigo e dá uma engolida na lei 10.520 aí, beleza? Um beijo de canário, fica com Deus e até o próximo bloco. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.